Então, turma, aqui na nossa terceira videoaula, né, dando continuidade ao nosso assunto de serviço social no campo sócio-jurídico, vem um conceito para nós que a autora coloca, né, Elizabeth Borgini, campo jurídico, um conceito pouco elucidativo, ou seja, um conceito pouco explicativo. Tá? Ela vai dizer que, aponta até Bourdieu, que de forma sintética pode-se dizer que o campo jurídico ele é um conceito, né, que foi formulado por Pierre Bourdieu. Tá? Foi justamente Bourdieu que define este espaço social, tá? No qual os chamados operadores do direito, ou sejam eles magistrados, promotores e advogados, concorrem pelo monopólio do direito de dizer o direito, tá? Então ele já vai começar a explicar um pouco. No início, nas duas primeiras videoaulas, nós vamos traçar aí este percurso importantíssimo para o serviço social, os avanços, de como que começou, principalmente o uso da terminologia, a nomenclatura sócio-jurídico. E agora nós vamos entender um pouco aí porque campo jurídico, por que todo esse povo, eles são considerados aí os operadores do direito, tá? Porque parte desse princípio aí. E Pierre Bourdieu vem dizer isso para nós. Ele vai dizer que é um espaço determinado, um espaço social determinado, tá? Que são chamados de operadores do direito. Aí ele destaca esses operadores do direito, os magistrados, os promotores e os advogados, tá? E aí, a própria autora vai citar a Carli, que vai trazer para nós que vem contextualizar sobre a questão do trabalho, o que é trabalho, o que é profissão, porque nós também precisamos aprender isso. E aí ela aponta que Carli diz o seguinte: o trabalho significa a transformação de pedras e madeiras em instrumentos. Já outras esferas do ser social, como a política, por exemplo, não transformam a natureza. Procuram agir sobre a sociedade. As posições secundárias não agem sobre a natureza, mas sim sobre um grupo de homens. A ação política é uma posição teleológica secundária precisamente porque procura extrair um determinado comportamento de um coletivo. Um partido político procura em suas ações produzir uma reação específica de indivíduos determinados, seja para a conservação da ordem estabelecida ou para a sua transformação. Idem. Olha só. Ela vai dizer para nós, propriamente a autora, que o trabalho significa transformação de pedras e madeiras em instrumentos, ou seja, significa a transformação da natureza. Então, segundo afirma o próprio autor, se não se transforma a natureza, não é trabalho, tá? Tem toda essa discussão. E aí ela vai destacar esse ponto importante da esfera do ser social, a relação do ser social com a política, essa relação de não transformar a natureza, mas que procura essa ação, agir sobre a sociedade. Aí vai falar das posições secundárias. A posição primária é quando o trabalho transforma a natureza, e a posição secundária é quando não transforma a natureza. E aí ela vai destacar que não age sobre a natureza, mas age sobre grupos de homens. No caso, os operadores do direito agem sobre grupos de homens. E aí destaca a ação política, que ela vai dizer que é uma posição teleológica secundária também. Vai dizer por que isso, professor? Porque procura extrair um determinado comportamento de um coletivo, ou seja, de várias pessoas, de vários indivíduos. E aí vai explicar para nós, Carli, que o partido político ele também procura ações, e ações essas que produzem reações específicas de indivíduos determinados. Tá? E aí essas ações, elas servem para esta produção, tanto para a conservação da ordem estabelecida, como para a transformação de uma ordem estabelecida. E aí depois, Carli recolhe de Lukács uma observação sobre a política, tá? Que cabe também para o direito. E aí vai dizer o seguinte: com o desenvolvimento histórico posterior, com o surgimento das sociedades classistas, quando fala de sociedade classista, vocês sabem, é quando fala dessa divisão entre classes.
a classe burguesa, a classe média e a classe dos trabalhadores, que é a própria classe baixa, né, que sustenta toda a pirâmide aí do sistema capitalista. E aí vai falar dessas posições teleológicas secundárias, que elas se tornam como formas de ideologia, tá? Tudo isso porque elas são modalidades de comportamento. E comportamentos esses, tá? Que vêm através do quais os homens fazem o quê? Eles são conscientes de conflitos postos, né? De conflitos que ocorrem nas mudanças e nas transformações, no dia a dia, no movimento dialético, tá? E tudo isso aí, a Carly vai recolher essa informação importantíssima de Lukács, que vai dizer que tudo isso se insere mediante a luta. E o outro ponto importante de destaque, que vai dizer que o direito como a política, tá? O direito como a política são vistos por Lukács como expressões de teleologias secundárias. Então, Lukács vai afirmar que direito e política são expressões de teleologias secundárias, não primárias. E que logo em seguida vai dizer o seguinte, que diferente dos atos teleológicos voltados para a transformação da natureza, para a obtenção dos meios de vida, e que tudo isso está englobado crescentemente complexas e mediadas nas relações econômicas. Quer dizer que as relações econômicas é que vai estar aí mediando, é que vai estar no comando, tá? E aí essas expressões resultam em mediações que se criam e se institucionalizam. E tudo isso aí, institucionalizado, criado e institucionalizado, vem a partir de atos teleológicos secundários. E é desta forma que vai se dar formas da totalidade social do universo burguês, tá? E o outro ponto importante que ele destaca sobre o secundário é quando o contexto quer dizer menor ou de menor importância. Mas o outro ponto importante é que o lugar que ocupa em meio à totalidade social, Sartori vai apontar que o direito ele é um complexo que não possui caráter fundante. Olha só, ele vai dizer que não pode ser dissociado daquela esfera do ser social, tá? Que não existe essa possibilidade de dissociar o direito de uma esfera do ser social. Por quê? Porque é na esfera do ser social que se produz os meios de vida, tá? A própria esfera econômica. É no meio do ser social que se produz os meios de vida, tá? E aí destaca a esfera econômica. E aí agora eu apresento aqui para vocês alguns espaços socioocupacionais na área do sócio-jurídico, para que vocês possam entender, tá? Tá aqui destacado o sócio-jurídico. E aí nós temos aonde é, professor, que os assistentes sociais atuam, onde se encontra esses espaços, o campo sócio-jurídico? No Tribunal de Justiça, tá? Na Defensoria Pública do Estado, no sistema penitenciário, na Delegacia do Idoso, na Delegacia da Mulher, na Defensoria Pública da União, tá? Na Fundação Casa, na Defensoria Pública da União, também na DPCA, na Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, tá? Então, é nesses espaços que nós denominamos de sócio jurídico, onde os assistentes sociais irão atuar com as suas intervenções, de acordo com o seu compromisso ético-político e de acordo com as 3 dimensões da nossa profissão. Depois, nós temos aqui afinal, serviço social no campo ou na área sócio-jurídica ou jurídico-social, né? Qual melhor nomenclatura usar? Campo, área, setor. E aí vai destacar o seguinte, vai dizer que à luz de toda a reflexão precedente, é proposto que ao invés de campo sócio-jurídico ou jurídico-social, se adote a terminologia área sócio-jurídica. Olha só. E aí vai justificar por quê? Porque, em primeiro lugar, não seria campo. Quando Bourdieu trata deste sentido, que vai dizer que nós, assistentes sociais, não estamos disputando corporativamente com os magistrados, nem com os promotores, nem com os advogados no espaço, tá? Ou nessa área. Então, o direito de dizer o direito, ainda que seja o direito social, tá? Depois vai destacar que é preciso ver quem são esses operadores ou esses especialistas do direito, também como trabalhadores, assim como nós. E que os assistentes sociais, psicólogos, educadores
estão subordinados à mesma lógica do assalariamento de suas atividades, né? Mesmo com diferenças bastante acentuadas, tá? E que se vê que Lukács e Engels observa sobre os especialistas do direito, que vale a pena a qualquer momento aprofundar pela análise, tá? Quer dizer o quê? O autor te estimula e te incentiva a aprofundar esta análise que Lukács e Engels vai falar, tá? Depois vai dizer o seguinte: o que está dado como desafio e possibilidades aos assistentes sociais que atuam nessa esfera em que o jurídico é a mediação principal. Quer dizer que o jurídico aí é a mediação principal. É o locus onde os conflitos se resolvem pela impositividade do Estado. Quer dizer que é um Estado que não funciona 100%, e por esta impositividade do Estado, aí é onde se vai haver a atuação e a intervenção. Aí afirmo mais ainda, é trazer aos autos de um processo ou uma decisão judicial os resultados de uma rica aproximação à totalidade dos fatos, que forma a textura contraditória das relações sociais nessa sociedade, em que predominam os interesses privados de acumulação capitalista, buscando a cada momento revelar o real, que é a expressão do movimento instaurado pelas negatividades intrínsecas e por processos contraditórios, mas que aparece como coleção de fenômenos nos quais estão presentes as formas mistificadoras e feitiçizantes que operam também no universo jurídico no sentido de obscurecer o que tensiona, de fato, a sociedade de classe. Quer dizer, que está aí, o jurídico vem como forma de resposta ao que não é ouvido, tá? E aí os assistentes sociais, eles entram aí com a sua categoria profissional, com a sua atuação profissional, tá? Entre a contradição das relações sociais, entre a contradição das relações de classe, entre o interesse dos privados de acumulação capitalista, tá? Está aí neste movimento instaurado. Os assistentes sociais, eles partem deste princípio aí, entram, se inserem no universo jurídico, tá? Para atuar, tá? À frente das demandas que são postas pelo próprio sistema, que é contraditório, tá? E que está aí nesta tensão entre a sociedade de classes.